Olá! Bem-vindos à quarta parte do livro Caraval. Capítulo 19. Siga o garoto do coração negro. As palavras de Nigel vieram à mente de Scarlett assim que o olhar de Dante recaiu sobre ela. Era um olhar de pura aversão. Contudo, em vez de assustar Scarlett, inflamou alguma coisa dentro dela. A garota se perguntou se esse não seria o modo de o jogo testar sua convicção para jogar sem a ajuda de Julian. Quando Dante desapareceu pela porta dos fundos da taverna, Scarlett disparou atrás dele. Não havia percebido como estava abafado dentro da taverna até evadir-se pela noite fria, fresca como a primavera mordida numa maçã gelada, emanando o mesmo aroma adocicado com toques de açúcar queimado emaranhados no breu da atmosfera noturna. Ao redor dela, a multidão na rua era densa como uma revoada de corvos. Scarlett pensou ter visto Dante esgueirar-se por uma ponte coberta, mas quando o alcançou, ela percebeu que a ponte não continha nada além de uma lamparina e levava a um beco sem saída. Tudo que Scarlett encontrou ao atravessá-la foi uma viela feita de paredes de tijolos e um carrinho de cidra conduzido por um garoto bonito com um macaquinho no ombro. "Teria interesse num pouco de cidra caramelada?" perguntou o garoto. "Vai ajudar você a ver as coisas com mais clareza." "Oh, não! Estou procurando uma pessoa. Ele tem tatuagens cobrindo os braços, roupas totalmente pretas e um olhar furioso." "Acho que ele comprou cidra na noite passada, mas não o vi hoje. Boa sorte," disse o garoto enquanto Scarlett já fazia o caminho de volta pela ponte. Assim que alcançou o outro lado, ela espiou um grupo de rapazes com roupas pretas desalinhadas. Àquela altura do jogo, todo mundo começava a parecer um tanto esfarrapado, mas nenhum deles tinha os braços tatuados. Scarlett continuou zigue-zagueando através da multidão, até flagrar alguém com o que parecia ser uma tatuagem de coração negro indo em direção a uma escadaria verde esmeralda, algumas lojas depois da taverna de vidro. Colhendo a barra da saia, Scarlett se apressou na direção do seu rapaz do coração negro. Ela subiu correndo as escadarias e entrou em outra ponte coberta. Contudo, quando alcançou o outro lado, só o que encontrou foi um novo beco sem saída e um novo garoto bonito, novamente com um carrinho de cidra e um macaco. "Espere!" Scarlett parou. "Você não estava ali agora mesmo?" Ela gesticulou vagamente, mas já não entendia mais que lugar era ali. "Não fui a nenhum outro lugar, mas aquela ponte que você acaba de atravessar costuma se movimentar com frequência," explicou o garoto. Ele exibiu covinhas nas bochechas e o macaco em seu ombro concordou balançando a cabeça. Scarlett esticou o pescoço na direção da ponte, com suas luzes tremulando como se piscassem para ela. 2 dias atrás teria dito que isso era impossível, mas agora esse pensamento nem lhe passava pela cabeça. Não sabia dizer em que momento isso havia acontecido, mas deixara de duvidar da magia. "Tem certeza de que não quer um pouco?" O garoto remexeu a cidra, lançando ao ar uma correnteza fresca e vaporosa com aroma de maçã. "Oh!" Scarlett estava prestes a dizer não, sua resposta padrão, mas se lembrou de uma coisa. "Você disse que isso vai me ajudar a ver as coisas com mais clareza?" "Não vai encontrar uma bebida assim em nenhum outro lugar." O macaco no ombro do garoto balançou a cabeça de novo em concordância. Um arrepio bem-vindo percorreu Scarlett. E se essa fosse a razão por que Nigel lhe dissera para seguir o garoto do coração negro? Talvez, se ela bebesse a cidra, seus olhos ficassem afiados o bastante para identificar a próxima pista. Scarlett deu uma espiada nas instruções do jogo. A número 4, algo valioso lhe custará. "O que terei que pagar?" Scarlett perguntou. "Nada demais. A última mentira que você contou." Não parecia um preço absurdo. Contudo, mesmo que a cidra não fosse a próxima pista, muito provavelmente lhe aguçaria os sentidos, e isso era algo de que estava precisando. Sentindo-se com sorte por ter aceitado o conselho de Aiko na taverna, Scarlett se inclinou e sussurrou a história sobre a fonte com a sereia. O garoto pareceu desapontado por não ouvir uma mentira mais suculenta, mas deu a ela o copo. Açúcar caramelado e manteiga derretida com toques de creme e canela torrada. Tinha o sabor das melhores coisas da estação fria, misturadas a um pouco de calor. "Está delicioso, mas não estou vendo nada diferente." "Demora 1 ou 2 minutos para fazer efeito. Prometo que você não vai se decepcionar." O garoto acenou um até logo e seu macaco a saudou conforme ele e começou a puxar o carrinho na direção da ponte trapaceira. Scarlett tomou outro gole da cidra e agora a bebida estava doce demais, como se tentasse disfarçar um sabor mais acre.
Alguma coisa não estava certa. As emoções de Scarlett rodopiavam, cambiando-se em cinzas confusos e brancos opacos. Normalmente, ela só via relances de cor associados a seus sentimentos, mas enquanto observava o garoto se afastar, pôde ver a pele dele se transmutando em um tom cinzento enquanto as roupas ficavam pretas. Scarlett piscou, incomodada pela imagem, apenas para ficar ainda mais perturbada quando voltou a abrir os olhos. Agora, tudo estava em tons de preto e cinza. Até a luz dos candeeiros ao longo da ponte era de um tom enevoado e melancólico em vez de dourado. Ela tentou não entrar em pânico, mas seu coração batia mais rápido a cada passo, conforme cruzava a ponte e voltava ao restante do mundo, que já não era cheio de cores. O caraval havia se tornado preto e branco. Scarlett deixou cair a cidra, o líquido dourado amanteigado espirrando pelo chão cinzento, a única poça brilhante em meio a uma opacidade tenebrosa. O garoto com o macaco não estava em nenhum lugar que a vista alcançasse. Provavelmente estava rindo dela enquanto empurrava o carrinho à procura de uma nova vítima. Ela ergueu o olhar e viu que estava próxima da porta dos fundos da taverna de vidro. Aiko havia acabado de sair. Seu vestido claro agora tinha cor de carvão. Você está péssima, comentou ela. Suponho que não tenha alcançado o rapaz que estava perseguindo. Scarlett balançou a cabeça. Atrás de Aiko, a porta da taverna se fechava. Scarlett observou o interior, rápido bastante para perceber que Julian ainda não havia chegado, ou se chegara, já havia saído. Acho que cometi um erro. Então, transforme em algo melhor. Aiko saiu a caminhar pela rua de pedras com o ar de quem continuaria a andar tranquilamente mesmo que o mundo acabasse. Scarlett queria se sentir assim, mas o jogo parecia estar sempre conspirando contra ela, e imaginou que deveria ser mais fácil para Aiko, que estava ali apenas observando. Ninguém havia sequestrado a irmã dela, nem a cor do mundo dela. Scarlett podia até imaginar Aiko caminhando no vazio, caso o chão desmoronasse. A única coisa a que parecia apegada era o caderno que levava nas mãos, verde amarronzado, a cor das memórias esquecidas, dos sonhos abandonados e das fofocas amargas. Não era uma coisa bonita, mas ainda assim... O pensamento de Scarlett se interrompeu. O diário tinha cor, uma cor feia. Entretanto, no mundo preto e branco, a cor chamava Scarlett. Talvez fosse assim que a cidra funcionasse, apagando as cores de todas as coisas para que ela pudesse enxergar o que realmente importava, ou encontrar a próxima pista. A número 4, algo valioso lhe custará. O conselho de Nigel fora mesmo a pista número 3. Depois que Scarlett seguira o rapaz do coração negro, ele a levara até o garoto da cidra, que lhe tomara a capacidade de ver as cores, custando-lhe algo valioso. O peito dela agora vibrava de entusiasmo, em vez de pânico. Não fora enganada. Havia recebido o que precisava para encontrar a quarta pista. Scarlett se aproximou quando Aiko parou em frente a uma barraca de waffles lotada. O vendedor mergulhou o doce no mais escuro chocolate antes de entregá-lo a Aiko em troca de uma espiadela numa das páginas do diário. Com cuidado, Scarlett tentou olhar também. Aiko fechou o diário com um estrépito. Se você quiser ver o que há dentro dele, vai ter que me dar alguma coisa em troca, assim como todo mundo. Que tipo de coisa? Perguntou Scarlett. Você sempre se concentra naquilo que está dando e não no que está recebendo? Algumas coisas valem a pena, não importa o custo. Aiko acenou convidando Scarlett para uma rua ladeada por lampiões dependurados, cheirando a flores e flautas e amores há muito perdidos. A rua se estreitava. Um canal abraçava uma borda, enquanto a outra se curvava ao redor de um carrossel feito de rosas. Uma música por uma doação. Um homem, em frente a um órgão de tubos, ergueu a mão grossa. Aiko deixou cair na palma dele algo pequeno demais para que Scarlett conseguisse ver. Toque uma música bonita. O organista começou a tocar uma melodia melancólica e o carrossel começou a se mover, rodando devagar a princípio. Se Tela estivesse lá, Scarlett imaginou que ela teria pulado para dentro do carrossel, arrancado as rosas vermelhas e as colocado nos cabelos. Vermelho! Scarlett observava enquanto o carrossel continuava a rodopiar, derramando pétalas de rosa vermelho vivo pelo chão. Algumas foram pousar no waffle de Aiko, grudando-se no chocolate. Scarlett não conseguia entender se eram os seus sentidos voltando ou se o carrossel era de certo modo importante,
pois no mesmo instante em que ela percebeu ser capaz de enxergar o vermelho vibrante das pétalas, passou por ali um cavalheiro com um tapa-olho. Assim como todos os outros, ele estava completamente pintado de tons de cinza e preto, exceto pela gravata carmim no pescoço. Aquele era o matiz mais profundo de vermelho que ela já vira. O rosto dele era igualmente hipnótico. Tinha o tipo de beleza sombria que fazia Scarlett se perguntar por que todo mundo não estava olhando para ele também. Considerou segui-lo, mas era todo feito de mistério e perguntas não respondidas. Havia algo nele, porém, que a fez sentir os tons perigosos de um preto sedoso. O homem se movia pela multidão como um fantasma, gracioso, mas com um gume que parecia afiado demais para o gosto dela, e a despeito disso sentia-se atraída na direção dele. O diário de Aiko a atraía com a mesma força. A música do organista acelerou o ritmo e o carrossel girou mais e mais rápido. As pétalas caíam na sobremesa de Aiko e além. Elas voavam até cobrir o caminho adiante de vermelho aveludado e transformar o canal ao lado em sangue, deixando o carrossel vazio, a não ser pelos espinhos. As poucas pessoas na rua bateram palmas. Scarlett sentiu como se houvesse uma lição mais profunda ali, mas não conseguia distingui-la. Sua visão voltara a ficar plena de cores. O cavalheiro com o tapa-olho tinha quase desaparecido das vistas, mas Scarlett continuava a sentir um magnetismo involuntário atraindo-a para ele. Se ele estivesse usando uma cartola, ela teria pensado que se tratasse de Lenda, ou talvez esse enigmático rapaz fosse uma isca que Lenda colocara na multidão para desviá-la da pista verdadeira. Pouco antes, enquanto olhava para a ponte imutável, Scarlett poderia ter jurado que sentiu os olhos de Lenda sobre ela, espionando sua tentativa de entender as pistas. Scarlett tinha apenas um instante para tomar uma decisão. Se seguiria aquele rapaz ou tentaria olhar dentro do diário de Aiko. A única coisa que não havia sido tocada pelas pétalas vermelhas. Se a teoria de Scarlett sobre a cidra estivesse correta, tanto o rapaz quanto o diário eram importantes, mas apenas um deles a conduziria à tela. Se eu fizer essa troca para olhar dentro do seu diário, o que vou ganhar? Será a quarta pista? Aiko balançou o corpo, cantarolando pensativa. É possível, muitas coisas são. Mas as regras disseram que há somente 5 pistas. Foi isso mesmo que disseram? Ou será que foi só o modo como você as interpretou? Perguntou Aiko. Pense nas instruções como um mapa. Existe mais de uma forma de chegar ao mesmo ponto. As pistas estão escondidas por todos os lugares. As orientações que você recebeu apenas tornam mais fácil identificá-las, mas tenha em mente que as pistas não são as únicas coisas que você precisa para vencer. Esse jogo é como se fosse uma pessoa. Se você quiser mesmo jogar bem, precisará conhecer a sua história. Eu conheço a história dele, afirmou Scarlett. Minha avó me contava desde que eu era uma garotinha. Ah, histórias contadas pela vovó. Tenho certeza que devem ser muito precisas. Aiko deu uma mordida no waffle e os dentes brancos mergulhando nas pétalas vermelhas da cobertura enquanto ela tomava um novo caminho. Scarlett olhou uma última vez para o homem com tapa-olho, mas ele já havia desaparecido. Ela perdera a chance. Não podia perder Aiko também. A bela garota estava agora comprando flores comestíveis e bolinhos do tamanho de moedas mergulhados em purpurina. Enquanto a seguia, Scarlett imaginou que a garota devia estar prestes a explodir de tanto que comia, mas ela continuava a comprar de cada vendedor que propusesse uma troca. Scarlett descobriu que Aiko acreditava no dizer sim sempre que possível. A conversa parou enquanto ela comprava confeitos que se acendiam como vagalumes, um copo de ouro bebível e tintura perpétua para o cabelo, para aqueles fios prateados dos quais você quer se livrar para sempre, apesar de Aiko ainda parecer jovem demais para isso. Então, Scarlett começou a dizer, conforme elas entravam numa rua cheia de lojas com telhados pontiagudos, mas miraculosamente livre de vendedores. Ela estava pronta para fazer negócio, mas não queria lançar-se nele cegamente como fizera antes. A história do Caraval está escrita no seu caderno? De certo modo, respondeu Aiko. Prove para mim. Para seu espanto, Aiko lhe ofereceu o caderno. Scarlett hesitou. Chegava a parecer fácil demais. Mas pensei que você só me deixaria vê-lo se eu lhe desse algo em troca. Não se preocupe, você não estará presa a nenhum acordo a menos que decida que deseja ver mais.
As imagens que poderão ajudar você foram seladas com magia. Ela disse a palavra magia como se fosse uma piada interna. Scarlett pegou o caderno com cuidado. Era fino e leve, mas de algum modo cheio de folhas. Cada vez que ela virava uma página, era como se surgissem mais duas atrás dela, todas ilustradas com imagens fantásticas, rainhas e reis, piratas e presidentes, assassinos e príncipes, grandes navios do tamanho de ilhas inteiras e pequenas tiras de madeira que se pareciam com a canoa em que ela e Julian tinham... Espere! Essas são imagens de mim! Scarlett virou algumas das páginas seguintes. O desenho de Aiko mostrava Scarlett no barco com Julian, marchando seminua para dentro da relojoaria, discutindo por trás dos portões da Casa das Torres. Esses eram momentos particulares. Graças aos santos, não havia nenhuma figura comprometedora dela no dormitório com Julian, mas havia um desenho muito vívido que mostrava Scarlett fugindo de Dante enquanto todos os olhos dentro da taverna a observavam, julgando-a. Como que foi que você os conseguiu? Com o rosto vermelho, Scarlett voltou-se à imagem dela com Julian no barco. Lembrou-se de ter tido a estranha sensação de estar sendo observada quando chegar à ilha, mas isso era muito pior. Por que tem tantas imagens minhas? Não estou vendo desenhos de outras pessoas. O jogo desse ano não é sobre outras pessoas. Os olhos de Aiko, contornados com sombra dourada, encontraram os de Scarlett. Os outros participantes não estão em busca da irmã deles. Quando chegar à ilha, a ideia de ser uma convidada especial de Lenda a fizera se imaginar privilegiada. Pela primeira vez na vida, ela se sentira especial, escolhida. Entretanto, em vez de se sentir como se estivesse jogando um jogo, agora parecia que era o jogo que a jogava. Tons azedos de verde e amarelo fizeram seu estômago se irritar de ansiedade. Scarlett não gostava de ser objeto de brincadeiras, mas o que a deixava ainda mais incomodada era a pergunta: por que, entre todas as pessoas no mundo, Lenda teria escolhido transformar Scarlett e sua irmã no centro do jogo? No dia em que estiveram na relojoaria, o comentário de Julian insinuara que isso teria alguma coisa a ver com a aparência dela, mas agora sentia que havia muito mais a saber nessa história. Na taverna, você começou a me perguntar quem eu era. Continuou Aiko. Não sou uma jogadora, sou histógrafa. Eu gravo a história do Caraval por meio de imagens. Nunca tinha ouvido falar em histógrafo. Então você deveria sentir que tem sorte por me conhecer. Aiko tomou de volta o diário. Scarlett não imaginou que a sorte tivesse muito a ver com esse encontro. Não podia negar que o que vira nas páginas do diário era perturbadoramente acurado. Mas mesmo se essa garota fosse uma histógrafa, Scarlett não sabia se deveria acreditar que ela só tinha vindo para observar. Agora que você teve um vislumbre do meu caderno, continuou Aiko, e embora eu ofereça ocasionalmente espiadas nele aos vendedores nas ruas, o que ofereço a você é uma oportunidade rara. Não sou a única artista que marcou essas páginas. Cada história verídica de cada Caraval passado está aqui. Se você examinar todas as histórias que ele contém, vai descobrir quem venceu e como o fez. Enquanto Aiko falava, Scarlett pensou em Dante, depois em Julian. Ela se perguntou o que teria acontecido nas vezes em que cada um deles havia jogado. Outras histórias também vieram à sua mente, como a da mulher que fora morta anos antes, e a avó de Scarlett que afirmara ter encantado a todos com seu vestido roxo. Scarlett duvidava que encontraria sua avó naquele caderno, mas havia uma pessoa que sem dúvida encontraria ali. Lenda. Se o caderno contava a história verídica e detalhada do Caraval, então certamente Lenda estaria representado nele. Rupert, o garoto da primeira noite, havia descrito o jogo como um mistério a ser resolvido, e a primeira pista dizia: com Lenda, essa garota pela última vez foi vista. Fazia sentido pensar que, se Scarlett encontrasse Lenda, encontraria Tela também, sem a necessidade de procurar as próximas pistas. Tudo bem, disse Scarlett. Diga o que você quer por mais uma olhada no diário. Excelente! Aiko pareceu cintilar um pouco mais do que de costume. Ela guiou Scarlett por um caminho feito de botões que as levou até uma chapelaria e alfaiataria, com o formato de uma cartola. Então, parou em frente a uma loja de vestidos. 3 andares de altura, feita toda de vidro para melhor expor os vestidos iluminados nos mais diversos tons e tecidos. Eram da cor de uma risada às altas horas da noite, do nascer do sol e das ondas quebrando ao redor dos tornozelos. Cada vestido parecia falar de sua própria aventura rara,
com preços únicos a combinar, seu pior arrependimento, seu maior temor, um segredo que você nunca contou a ninguém. Um dos vestidos custava apenas um pesadelo recente, mas era cor de ameixa, a única que Scarlett não suportaria vestir. É esse o seu preço? Quer que eu lhe compre um vestido? Não, quero que você compre 3 vestidos para você mesma, um para cada uma das próximas noites do jogo. Aiko abriu a porta da loja, mas Scarlett não cruzou a soleira. Uma coisa engraçada acontece quando as pessoas sentem que estão pagando menos do que deveriam por uma coisa. De repente, ela parece valer menos. Scarlett tinha visto o caderno. Sabia que era valioso. Só podia haver um truque ali. E o que você ganha com isso? O que realmente quer de mim? Sou uma artista. Não gosto que o seu vestido pense por conta própria. O nariz de Aiko se franziu quando ela tomou o traje de Scarlett, que ainda parecia estar de luto. Tinha até conseguido fazer brotar uma cauda preta. Quando fica emocionado, ele muda. Mas quem olhar as páginas do meu caderno pode não saber disso. Vão pensar que fui eu que errei, dando a você um vestido novo no meio da história. E eu também detesto a cor preta. Scarlett também não era fã da cor preta. Lembrava de muitas emoções desagradáveis. Além disso, seria ótimo ter controle sobre suas roupas. No entanto, uma vez que ela só poderia ficar por mais 2 noites, no máximo não havia necessidade de 3 vestidos. Aceito fazer isso por 2 vestidos, propôs Scarlett. Os olhos de Aiko brilharam como 2 opalas negras. Fechado. Os sinos de prata tocaram assim que as garotas entraram na loja. Caminharam 1 metro até se depararem com uma placa incrustada de joias que dizia: ladrões serão transformados em pedra. Abaixo do bonito aviso, havia uma jovem dama feita de granito congelada no lugar, de pé, com os longos cabelos fluindo atrás do corpo como se ela estivesse tentando correr. Eu a conheço, murmurou Scarlett. Ela fingiu estar grávida na noite passada. Não se preocupe, disse Aiko. Ela vai voltar ao normal assim que o carnaval terminar. Parte de Scarlett estava inclinada a sentir compaixão pela garota, mas foi ofuscada pela ideia de que Lenda tinha um senso de justiça, afinal de contas. Para além da garota de granito, cada criação dentro da loja bruxelava com a magia do carnaval. Mesmo as vestes mais espalhafatosas que pareciam penas de papagaio ou pacotes de presentes com laços em demasia. Tela adoraria tudo isso, pensou Scarlett. Mas o vestido mágico que Scarlett usava não pareceu gostar nada da loja. Cada vez que ela selecionava um outro, seu vestido mudava, como se dissesse, posso ficar igual a esse também. Finalmente, ela se decidiu por um vestido de um rosa claro, cor de flor de cerejeira, que lembrava estranhamente a primeira roupa que seu vestido mágico formara, cheio de saias encamadas, mas com um corpete coberto de botões em vez de laços. Por insistência de Aiko, Scarlett também escolheu algo mais moderno, um vestido sem corpete, com mangas que se derramavam dos ombros presas a um decote coração, bordado em contas cor de champanhe e violeta pálida. As cores da paixão. A ornamentação ficava maior conforme descia em direção a uma saia ligeiramente rodada, que terminava numa cauda graciosa e muito pouco prática, mas terrivelmente romântica. Sem troca nem devolução, informou a vendedora, uma morena de cabelos reluzentes que não parecia ser mais velha que Scarlett. Ela fez essa declaração sem nenhuma emoção na voz, mas quando Scarlett se aproximou, teve uma sensação tanto espinhosa de que também havia chegado a um ponto do jogo onde não haveria retorno. Diante dela, uma almofada para alfinetes e uma balança com pratos de bronze jaziam na beira de um balcão de mogno. O prato da balança, destinado a pesar os produtos, estava vazio, mas o prato dos pesos continha um objeto que se assemelhava, de modo perturbador, a um coração humano. Scarlett teve a visão alarmante do seu próprio coração sendo arrancado do peito e colocado sobre o prato vazio. A vendedora continuou. Pelos vestidos, o preço é o maior dos seus temores e o seu maior desejo. Ou você pode pagar com tempo. Tempo? Perguntou Scarlett. Temos uma promoção. Essa noite, cada vestido custa só 2 dias da sua vida, explicou a morena sem emoção, como se estivesse cobrando em dinheiro comum. No entanto, Scarlett sentiu que sacrificar 4 dias da sua vida não era coisa tão simples. Ela sabia que tampouco estava interessada em abrir mão dos seus segredos, mas o temor e o desejo já haviam sido usados contra ela antes. Vou responder às suas perguntas,
disse Scarlett. Quando estiver pronta, insistiu a vendedora. Retire as luvas e segure a base da balança. Alguns dos outros clientes da loja fingiram não estar olhando, enquanto Aiko observava ansiosa do canto do balcão. Scarlett imaginou que era exatamente isso que a garota queria. É claro que se ela andava espiando Scarlett, já devia saber quais seriam suas respostas. Scarlett retirou as luvas. A balança era surpreendentemente morna e macia ao toque dos dedos, quase como se fosse feita de carne, uma coisa viva. Sua mão foi ficando pegajosa e a superfície escorregadia. Agora, diga qual o seu maior temor, solicitou a vendedora. Scarlett pigarreou. Meu maior temor é que algo muito ruim aconteça à minha irmã e eu não seja capaz de protegê-la. A balança rangeu. Scarlett observou admirada quando as correntes se deslocaram, fazendo o prato que continha o coração subir lentamente, enquanto o prato vazio misteriosamente descia até que ambos os lados estivessem perfeitamente alinhados. É ótimo quando funciona, disse a vendedora. Agora solte. Scarlett seguiu a instrução e a balança voltou à posição de desequilíbrio. Agora segure de novo e me conte o seu maior desejo. As mãos de Scarlett não suaram dessa vez, apesar da balança ainda parecer viva demais para o seu gosto. Meu maior desejo é encontrar minha irmã Donatella. A balança estremeceu. As correntes vibraram de leve, mas o prato com o coração continuou firmemente abaixado. Tem alguma coisa errada com a balança, alertou Scarlett. Tente de novo, pediu a vendedora. Meu maior desejo é encontrar minha irmã mais nova, Donatella Dragna. Scarlett apertou a haste da balança, mas isso não fez nenhuma diferença. O prato vazio e o outro com o coração não se moveram. Ela apertou com mais força, mas dessa vez a balança nem sequer oscilou. Tudo o que eu quero é encontrar minha irmã. A vendedora fez uma careta. Sinto muito, mas a balança nunca mente. Vou precisar de outra resposta ou então você pode pagar com 2 dias da sua vida. Scarlett se virou para Aiko. Você andou me observando. Sabe que tudo que eu quero é encontrar minha irmã. Acredito que você queira isso, respondeu Aiko. Mas há muitas coisas para se querer na vida. Não é ruim se houver outras coisas que você deseja um pouquinho mais. Não! Os nós dos dedos de Scarlett estavam ficando brancos. O jogo estava brincando com ela. Eu morreria pela minha irmã. As correntes vibraram e a balança se moveu novamente, balançando até se alinhar por completo. Essa afirmação era verdadeira. Infelizmente, não servia como pagamento. Scarlett retirou as mãos da balança antes que mais segredos lhe fossem arrancados. Então, vão ser 2 dias da sua vida, falou a vendedora. Scarlett sentiu como se tivesse sido enganada. Talvez fosse isso que elas quisessem o tempo inteiro. Pensou em voltar atrás. Abrir mão de 2 dias de vida lhe gerava um sentimento de incômodo indescritível, a mesma sensação que experimentava quando fazia algum acordo com seu pai. Contudo, se Scarlett retrocedesse agora, isso apenas provaria que encontrar sua irmã não era o que ela mais desejava, e também perderia a chance de espiar o caderno secreto de Aiko. Se você tomar 2 dias da minha vida, como funciona? Indagou Scarlett. A vendedora retirou uma espada em miniatura da almofada de alfinetes. Corte o seu dedo com a ponta disto. Depois esprema 3 gotas de sangue sobre a balança. Ela apontou para o coração murcho. Se quiser, posso cortar para você, sugeriu Aiko. Às vezes, é mais fácil deixar que outra pessoa a machuque. No entanto, Scarlett estava farta de deixar que outras pessoas a machucassem. Não, eu posso fazer sozinha. Ela passou a minúscula espada na ponta do dedo anular. Pinga, pinga, pinga. Apenas 3 gotas de sangue, mas Scarlett sentiu cada uma e a dor ia além do seu dedo. Era como sentir ter unhas se cravando no coração, apertando-o. Isso costuma doer? É normal sentir um pouco de tontura. Você não esperava que perder 2 dias da sua vida fosse indolor, não é? A vendedora riu como se isso fosse uma piada. Vou deixar você levar o vestido abotoado agora, continuou ela. Mas o outro com a pedraria só será entregue daqui a 2 dias, quando o pagamento estiver completo. Depois disso... Espere, interrompeu Scarlett. Você está dizendo que quer que eu pague minha dívida agora? Bem, não vai servir para nada se você pagar na semana que vem, depois que o jogo estiver acabado, não é mesmo? Mas não se preocupe, não vou cobrar o valor todo antes do nascer do sol, e isso lhe dá tempo suficiente para chegar a algum lugar seguro.
Algum lugar seguro? Acho que está havendo engano. Scarlett agarrou as beiradas do balcão. Seria sua imaginação ou o coração na balança tinha começado a bater? Pensei que eu perderia 2 dias no fim da minha vida. E como eu poderia saber quando a sua vida vai terminar? A vendedora deu uma gargalhada. Um som desagradável que pareceu fazer o chão tremer sobre os pés de Scarlett. Não se preocupe. Desde que nada aconteça ao seu corpo, você vai voltar à vida no amanhecer do 18º dia em perfeito estado. Faltariam apenas 2 dias para o casamento. Scarlett lutou contra uma nova onda de pânico. Vinha em tons verde e cicuta, a cor do veneno e do terror. Ela havia perdido apenas 3 gotas de sangue, mas sentia como se tivesse uma hemorragia. Eu não posso morrer por 2 dias. Eu preciso sair daqui em 2 dias. Se Scarlett morresse agora, jamais seria capaz de encontrar Tela e voltar para casa em tempo para o casamento. E se outra pessoa, alguém como Dante, encontrasse sua irmã enquanto ela estivesse morta? Ou se o jogo terminasse mais cedo e Tela encontrasse Scarlett morta? Seu campo de visão estava se estreitando, escurecendo-se nos entornos. Aiko e a vendedora trocaram olhares dos quais Scarlett não gostou. Ainda agarrada ao balcão reluzente, ela se virou para Aiko. Você me enganou. Não enganei, retrucou Aiko. Eu não sabia que você não seria capaz de responder às perguntas. Mas eu respondi às perguntas. Scarlett tentou gritar, mas os efeitos do pagamento estavam se tornando mais fortes, abotoando-lhe os sentimentos, fazendo o mundo parecer mais denso enquanto ela se sentia cada vez mais tênue e impotente. O que vai acontecer se alguém machucar o meu corpo? Aiko agarrou o braço de Scarlett para estabilizá-la conforme ela oscilava. Você precisa voltar para a hospedaria. Não! Scarlett tentou protestar. Não podia voltar para o La Serpiente. Era o dia em que Julian ia usar o dormitório, mas agora sua cabeça parecia um balão querendo se soltar dos ombros. Você precisa tirá-la daqui, disse a vendedora para Aiko, lançando um olhar severo para Scarlett. Se ela morrer na rua, provavelmente vai despertar quando estiver enterrada. O horror de Scarlett foi às alturas, ganhando tons de mercúrio. Sua audição estava quase tão indistinta quanto a visão, mas ela pôde jurar que a garota tinha suado como se desejasse que isso lhe acontecesse. Alguma coisa ácida, embolorada e queimada borbulhou pela garganta de Scarlett. O sabor da morte. Mal tinha forças para ficar de pé, muito menos caminhar sozinha de volta à hospedaria. Quando acordasse, teria que escolher, encontrar a irmã ou partir de volta para Trisda em tempo para o casamento. Sabia que as coisas podiam chegar a esse ponto, mas ainda não estava pronta para fazer a escolha. E o que Julian faria quando voltasse ao dormitório e encontrasse o cadáver dela? Scarlett! Aiko chacoalhou de novo. Você precisa continuar viva até conseguir chegar a um lugar seguro. Ela empurrou Scarlett na direção da porta e enfiou um torrão de açúcar na boca dela. Para você ter força. Não importa o que aconteça, não pare de andar. As pernas de Scarlett pesavam como chumbo e tremiam com filetes de suor. Ela mal conseguia ficar de pé, não conseguiria fazer o caminho de volta. Dentro da sua boca, o açúcar se desmanchara em sabor de podridão. Por que você não vem comigo? Eu tenho lugares a visitar, respondeu Aiko. Mas não se preocupe, vou cumprir minha palavra. Quando alguém rouba dias da sua vida, seu corpo morre, mas sua mente continua a existir numa espécie de mundo dos sonhos, a menos que o corpo seja destruído. Novamente, Scarlett tentou perguntar o que aconteceria nesse caso, mas suas palavras saíram incompreensíveis como se ela tivesse mastigado antes de cuspir. Poderia jurar que o branco dos olhos de Aiko se tornara preto quando ela continuou. Você vai ficar bem desde que consiga voltar a seu dormitório. Vou encontrar você no mundo dos sonhos para lhe mostrar meu caderno. Mas... Scarlett balançou. Eu geralmente esqueço os meus sonhos. Deste você vai se lembrar. Aiko segurou-a e enfiou-lhe outro torrão de açúcar na boca. Mas prometa que não vai contar a ninguém. Agora... Ela colocou o vestido cor de flor de cerejeira nas mãos de Scarlett e lhe deu um último empurrão. Saia daqui antes que você morra. Capítulo 20. Scarlett só se lembraria de uma coisa a respeito da sua visita à loja de vestidos. Não se lembraria de sentir que os membros pareciam plumas, que os ossos se desfizeram em pó, nem nas suas tentativas de se deitar em barcos. Não se lembraria de ser expulsa desses mesmos barcos, nem de derrubar o vestido rosa.
mas se lembraria do jovem que apanhou a peça do chão e depois pegou o braço dela para ajudá-la a percorrer o resto do caminho de volta ao La Serpiente. As palavras, imprestavelmente bonito, vieram à mente, embora, ao olhar para o companheiro atraente, o rosto dele já não parecesse tão belo. Linhas duras e ângulos rudes destacavam os olhos escuros sombreados pelos cabelos ainda mais escuros. Essa pessoa não gostava dela. Scarlett não só sabia disso, podia sentir que era verdade no modo rude como ele a tocava, o jeito como segurou seu braço quando ela tentou se afastar. "Solte-me!" ensaiou gritar, mas a voz saiu fraca, e os transeuntes que poderiam tê-lo ouvido estavam ocupados demais em voltar depressa para as próprias tocas. Faltava 1/4 de hora até o sol nascer e apagar a magia da noite. "Se eu soltar, você vai rastejar para outro barco." Dante a arrastou pela porta dos fundos do La Serpiente. O barulho da taverna os cercou. Canecas de cidra tilintavam contra mesas de vidro. Fungadas de alegria se mesclavam com grunhidos de satisfação e histórias resmungadas de coisas infelizes. Somente um cavalheiro de aparência astuta, de tapa-olho e gravata carmim, notou que ela foi arrastada para um lance de escadas, onde o ar escureceu e o som silenciou. Mais tarde, Scarlett se lembraria dele observando-a, mas nesse momento sua principal preocupação era escapar de Dante. "Por favor", implorou ela, "tenho que voltar para o meu quarto." "Primeiro, precisamos conversar." Dante a encurralou nas escadas, as pernas longas e os braços tatuados cercando-a contra a parede. "Se isso tiver a ver com outro dia, eu sinto muito." Fazer com que as palavras saíssem coerentes exigiu todas as forças de Scarlett. "Não quis enganar você. Não deveria ter mentido." "Não tem a ver com suas mentiras", respondeu Dante. "Sei que as pessoas mentem nesse jogo. Ontem..." Ele se deteve como se fosse um grande esforço manter o tom sob controle. "Eu estava zangado porque pensei que você fosse diferente. Esse jogo, ele muda as pessoas." "Eu sei. É por isso que eu preciso ir para o meu quarto." "Não posso deixar você fazer isso." A voz de Dante se endureceu, e num momento breve de terrível lucidez, Scarlett pôde ver que ele desmoronara ainda mais que da última vez em que o vira. Tinha olheiras profundas debaixo dos olhos, como se não dormisse havia dias. "Minha irmã desapareceu. Você tem que me ajudar a encontrá-la. Sei que sua irmã sumiu também, e acho que isso não é só parte do jogo." Não. Scarlett não podia ouvir isso agora. O desaparecimento de Tela era apenas outro truque de mágica. Dante estava tentando amedrontá-la. Julian não tinha dito que ele já fora cruel para vencer o jogo? "Não posso falar sobre isso agora", retrucou ela. Precisava voltar para o quarto. Não importava mais se ele era de Julian aquela noite. Não podia morrer ali na escada. Não na frente de Dante, enlouquecido como estava. De algum modo, conseguiu tirar seu vestido das mãos dele. "Por que não nos encontramos na taverna? Depois que nós dois tivermos dormido um pouco." "Quer dizer, depois de você morrer por 2 dias?" A mão de Dante se fechou num punho na parede. "Sei o que está acontecendo com você. Não posso perder outra noite. Minha irmã sumiu e você..." Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, Dante caiu para trás. Scarlett não viu nitidamente o golpe, mas bastou para derrubá-lo até a metade da escada. "Você tem que ficar longe dela." Julian emanava calor ao afastar Scarlett da parede cuidadosamente. "Você está bem? Ele machucou você?" "Não, só preciso ir para o quarto." Podia sentir os minutos se esvaindo, drenando sua vida, transformando seus membros em fios débeis de teia de aranha. "Carmim?" Julian assegurou quando começou a cair. Ele estava muito mais quente que ela. Scarlett queria se aconchegar nele como um cobertor, envolvê-lo nos braços com a mesma firmeza com que ele a abraçava. "Carmim, você tem que falar comigo." A voz dele não era mais suave. "O que aconteceu com você?" "Eu acho que cometi um erro." As palavras saíram pegajosas e espessas como xarope. Uma moça de cabelos bem brilhantes e outra com um Eiffel. Eu precisava comprar uns vestidos e elas me fizeram pagar com tempo." Julian soltou vários palavrões pitorescos. "Diga que elas não tiraram um dia da sua vida." "Não." Ela lutava para continuar de pé. "Tiraram 2 dias." O rosto bonito de Julian se contorceu, ficando devastado, ou talvez o próprio mundo tivesse ficado devastado.
Tudo espiralava nas laterais quando Julian a ergueu, apoiando o vestido rosa em cima do ombro. Isso é tudo culpa minha, murmurou ele. Segurou-a junto a si ao carregá-la de escada acima, passando por um corredor totalmente trêmulo e entrando no que Scarlett presumiu ser o quarto deles. Tudo o que via era branco, um branco sem fim, exceto pelo rosto castanho de Julian pairando sobre ela enquanto a deitava com cuidado na cama. Onde você esteve antes? Perguntou ela. No lugar errado. As bordas de tudo estavam desfocadas, como o pó pairando ao sol da manhã, mas Scarlett pôde ver uma fileira escura de cílios em torno dos olhos apreensivos de Julian. Isso significa que... Shhh, murmurou ele. Poupe as palavras, Scarlett. Acho que posso dar um jeito nisso, mas preciso que fique acordada por mais um tempo. Vou tentar dar a você um dia da minha vida. A mente de Scarlett estava tão embaralhada, tão arruinada por qualquer que fosse a magia que afetava seu corpo, que no começo achou que não o ouvira direito, mas aquele olhar estava de volta, como se ele quisesse que ela fosse sua ruína. Faria mesmo isso por mim? Perguntou ela. Em resposta, Julian apertou a parte macia do dedo nos lábios entreabertos de Scarlett, metálico, úmido e só um pouco doce. Coragem e medo e mais alguma coisa que ela não soube distinguir. Entendeu vagamente que estava provando o sangue dele. Era diferente de qualquer presente que já tivesse recebido. Estranho e belo, perturbador e íntimo. Ela queria mais dele. Lambeu a ponta do dedo, mas ansiava provar os lábios dele também. Senti-los na boca, no pescoço, experimentar o toque firme das mãos dele em seu corpo. Almejava sentir o peso do peito dele apertando contra o seu, para descobrir se o coração dele batia igualmente rápido. O dedo de Julian ficou ali por mais um momento, fechando os lábios dela. Mas o sabor do sangue perdurou, e o desejo por ele se intensificou. Ele pairava sobre ela, e ela pôde ouvir a batida ritmada do seu pulso. Já ficara sensível à presença dele antes, mas nunca tanto assim. Estava fascinada por seu rosto, pela sarda escura embaixo do olho esquerdo, o ângulo sutilmente afiado das maçãs do rosto, a linha do maxilar esculpido, o frescor do seu hálito contra a pele. Agora, preciso de um pouco do seu sangue. A voz de Julian era tão gentil, feita de gentileza, da mesma forma como o sangue dele fora feito de tudo que ele sentia. Scarlett nunca se sentira tão próxima de alguém. Sabia que daria a ele o que pedisse, qualquer coisa que pedisse, que de bom grado o deixaria beber uma parte dela, assim como bebera dele. Julian, sussurrou, como se qualquer tom mais alto pudesse arruinar a delicadeza do momento. Por que está fazendo isso? Os olhos dele, salpicados de âmbar, se cravaram nos dela, e alguma coisa neles fez a respiração de Scarlett falhar. Eu diria que a resposta óbvia é... Tomou uma das mãos frias dela e segurou-a perto da faca, mas ela imaginou que esperava sua permissão. E soube que ele não estava fazendo isso por causa do jogo. Era algo totalmente diverso, que existia somente entre eles. Scarlett apertou o dedo na ponta da lâmina. Uma única gota de rubi brotou. Com cuidado, Julian levou os dedos dela à boca. E quando os lábios macios tocaram a pele, todo o mundo se partiu em milhões de estilhaços de vidro colorido. O coração dela, agonizante, bateu mais rápido quando a língua dele colocou o dedo delicadamente entre os dentes. Por um momento, pôde sentir as emoções dele outra vez, tão próximas como se fossem as dela. A reverência misturadas ao desejo feroz de proteger, e um fio de dor tão intensa que ela quis poupá-lo do sofrimento. O dedo mergulhou mais fundo, tocando um dos dentes incisivos. Dias antes, ela teria ficado tensa ao toque dele, mas agora desejava ser forte bastante para tomá-lo nos braços. Sem saber exatamente quanto já estava apaixonada, imaginou que amá-lo seria como se apaixonar pela escuridão, assustadora e voraz, mas absolutamente linda quando as estrelas surgiam. Ele lambeu o dedo dela uma última vez. Um calafrio a percorreu, tão dolorosamente frio que chegava a ser quente. Em seguida, ele se deitou ao lado dela na cama, afundando-a ao aninhá-lo no berço dos seus braços. As costas de Scarlett se encaixaram perfeitamente no peito dele, sólido e forte. Ela se refugiou nele, tentando lutar contra a morte por mais um minuto para estar junto dele. Você vai ficar bem. Julian acariciou o cabelo dela enquanto a visão escurecia. Obrigada,
sussurrou ela. Ele disse mais alguma coisa, mas só o que ela sentiu foi a mão tocando a face, tão leve que ela pensou tê-la imaginado, assim como a pressão suave dos lábios na parte de trás do pescoço, pouco antes de morrer. Capítulo 21. A morte era roxa, como o papel de parede roxo e temperaturas roxas, o vestido roxo de sua avó. A jovem de cabelos cor-de-mel, trajada com o vestido e sentada na poltrona roxa, se parecia muito com Donatella. As bochechas dela eram cheias de cor, o sorriso repleto de travessura e o ferimento que marcara o rosto dela dias atrás estava curado, fazendo-a parecer mais saudável do que nunca. Se o coração de Scarlett estivesse batendo, teria parado. Tella? É você mesma? Sei que você está morta agora, disse Tella, mas devia tentar fazer perguntas melhores. Não temos muito tempo. Antes que Scarlett pudesse responder, sua irmã abriu um livro antigo que tinha ao colo, muito maior do que o caderno que Aiko costumava carregar. Esse livro era do tamanho de uma lápide e da cor dos contos de fadas sombrios, gelo negro coberto com letras douradas desgastadas. Ele devorou Scarlett com a sua boca de couro e cuspiu-a sobre uma gélida calçada. Donatella se materializou ao lado dela, apesar de parecer menos corpórea que antes, seus contornos translúcidos. Scarlett também não se sentia muito sólida, somente estava confusa por causa do sonho, da morte e de tudo o que vinha com isso, mas desta vez ela conseguiu perguntar: "Onde posso encontrar você?" "Se eu contasse, seria trapaça", cantarolou Tella. "Você precisa ver isso." Diante delas, um sol roxo se punha atrás de um casarão, similar à casa das torres que abrigava o caraval, mas muito menor, e pintado de ameixa escuro com detalhes em violeta. A garota dentro dele também vestia um tom de roxo. Novamente, parecia o vestido roxo de sua avó. Na verdade, aquele era o próprio vestido, e dessa vez quem o usava era sua avó, uma versão muito mais jovem dela, quase tão bonita quanto a avó alegara ter sido, com cachos dourados que lembravam os de Tella. Os braços dela envolviam um jovem moreno que parecia pensar que ela ficaria melhor sem aquele vestido. Ele também se parecia muito com o avô de Scarlett, antes de se engordar e o nariz se encher de veias azuis. Os dedos do rapaz apalpavam as rendas do vestido roxo. Gemeu Tella. "Não quero ver essa parte." Ela desapareceu enquanto Scarlett procurava freneticamente outro ponto para olhar. Mas, em qualquer lugar para onde se virasse, ela terminava vendo a mesma janela. "Oh!" murmurou a versão mais nova do seu avô. "Annalise!" Scarlett nunca ouvira sua avó ser chamada por esse nome. Sempre havia sido apenas Ana, mas algo no nome Annalise lhe soou familiar. Então, sinos começaram a badalar por toda a parte. Sinos de luto, no mundo coberto por névoa e rosas negras. A Casa Roxa havia desaparecido, e Scarlett agora estava numa rua nova, rodeada por pessoas de chapéus pretos e expressões ainda mais melancólicas. "Eu sabia que eles eram pura maldade", disse um homem. "Rosa jamais teria morrido se eles não tivessem vindo." Pétalas de rosas negras choviam sobre a procissão fúnebre, e sem que ninguém lhe contasse quem eram eles, Scarlett sabia que o homem se referia aos jogadores do caraval. Uma mulher havia morrido na longa história do jogo, no ano em que o caraval parou de viajar. Houve rumores de que fora lenda quem a matara. "Rosa deve ter sido essa mulher", pensou Scarlett. "Esse sonho é tão ruim quanto o anterior, não é?" Tella surgiu de novo, mas agora sua imagem era fantasmagoricamente diáfana. "Eu nunca gostei muito de preto. Quando eu morrer, você pode, por favor, dizer para todo mundo usar cores mais claras no meu funeral?" "Tella, você não vai morrer!" Scarlett a repreendeu. A imagem de Tella bruxelava como uma vela sem confiança. "Vou sim, se você não vencer o jogo. Lenda gosta de..." Tella desapareceu. "Donatella!" Scarlett chamou pela irmã. "Tella!" Mas agora ela parecia ter sumido de vez. Não havia rastros do seu vestido roxo nem dos cachos loiros. Apenas um funeral de melancolia sem fim. Scarlett era capaz de sentir o peso cinzento do pesar de todos, conforme continuava a ouvir, esperando descobrir algo que Tella não pudera lhe contar. As palavras de lamento virando fofocas. "Que história mais triste!" sussurrou uma mulher para outra.
Quando o noivo de Rosa venceu o jogo, o prêmio dele foi encontrá-la na cama com Lenda. Mas ouvi dizer que foi ela quem cancelou o casamento, emendou a outra mulher. Ela cancelou, logo depois de o noivo flagrar os dois juntos. Rosa disse que estava apaixonada por Lenda e que preferia ficar com ele, mas Lenda riu e disse que ela se deixara levar longe demais pelo jogo. Pensei que ninguém jamais tivesse visto Lenda, comentou a outra mulher. Ninguém o vê mais de uma vez. Dizem que ele usa um rosto diferente a cada jogo, bonito, mas cruel. Ouvi dizer que ele estava presente quando Rosa se atirou pela janela e ele nem tentou impedi-la. Monstro! Achei que ele a tivesse empurrado, falou uma terceira mulher. Não fisicamente, explicou a primeira. Lenda gosta de envolver as pessoas em jogos perversos, e um dos seus favoritos é fazer as garotas se apaixonarem por ele. Rosa se atirou pela janela um dia depois que ele a descartou, depois que os pais dela descobriram e se recusaram a deixá-la voltar para casa. E o noivo culpa a si mesmo. Os empregados dizem que toda noite, quando dorme, ele geme o nome de Rosa. As três mulheres se viraram quando um rapaz passou, caminhando pesarosamente bem no final da procissão. Seus cabelos escuros não eram muito compridos e as mãos não tinham tatuagens, nenhuma rosa para Rosa, mas Scarlett o reconheceu de imediato. Dante. Devia ser por isso que ele queria tanto vencer, para trazer sua amada de volta à vida. Nesse instante, a cabeça de Dante se virou na direção de Scarlett, mas seu olhar ferido não recaiu sobre ela. Ele percorreu a multidão como se estivesse caçando, procurando algo na densa cortina de pétalas negras. Uma poça macia delas havia se formado em torno dos pés de Scarlett, e algumas cobriam os olhos de Dante conforme ele passou por ela. As flores o impediram de ver a única pessoa que Scarlett imaginou que ele estivesse procurando, um rapaz de cartola com aba de veludo a poucos passos de distância de onde ela estava. Todo o ar escapou dos pulmões de Scarlett. Em todos os outros sonhos, o rosto de Lenda não aparecia com clareza, mas dessa vez podia vê-lo perfeitamente. A bela face não demonstrava nenhuma emoção, os olhos castanhos claros não detinham calor. Não havia sinal de sorriso curvando os lábios. Ele era uma sombra do rapaz que ela passara a conhecer. Julian. Quarto dia do Caraval. Capítulo 22. O mundo tinha gosto de mentiras e cinzas quando Scarlett acordou. Os lençóis úmidos se colavam à pele suada, molhada por pesadelos e visões de rosas negras. Pelo menos, Aiko não havia mentido sobre ela se lembrar dos sonhos. As memórias de seus últimos momentos viva ainda estavam desfocadas, mas os sonhos eram vívidos, pareciam sólidos e reais como os braços pesados que a envolviam. Julian. A mão dele jazia sobre o peito dela. Scarlett respirou fundo. Os dedos dele estavam frios, enquanto o mármore gelado do peito se apertava às suas costas com um coração inerte no interior. O corpo dela estremeceu, mas não fez o menor ruído, temendo acordá-lo do sono mortal. Visualizava agora o modo como ele aparecera no sonho, usando aquela cartola, uma expressão impassível, exatamente o tipo de olhar que ela teria imaginado em Lenda, e Julian, com certeza, era tão atraente quanto ela sempre imaginava que Lenda fosse. Lembrou-se do olhar assustado da estalageira quando vira Julian pela primeira vez. Scarlett tinha imaginado que fora por serem hóspedes de Lenda, mas e se fosse porque Julian, na verdade, era Lenda? Ele sabia muito sobre o Caraval, soubera o que fazer quando ela estiver à beira da morte, e poderia facilmente ter colocado as rosas no quarto dela. Sentiu um batimento cardíaco súbito às costas, o coração de Julian. Ou seria o coração de Lenda? Não. Scarlett fechou os olhos e respirou fundo, controlando-se. Fora avisada de que o jogo lhe pregaria peças. Não podia ser verdade. Não sabia quando isso tinha acontecido, mas em algum lugar, em algum momento, nesse estranho mundo feito do impossível, Julian começara a ser importante para Scarlett. Ela começara a confiar nele. Contudo, se Julian fosse mesmo Lenda, tudo o que era importante para ela fora apenas parte de um jogo para ele. O peito sólido de Julian subiu e desceu às costas dela, enquanto recuperava lentamente o calor. Scarlett sentiu-se aquecer em todos os pontos em que os corpos se alinhavam. O espaço atrás dos joelhos, a parte baixa das costas. Sua respiração saiu em lufadas irregulares quando ele se aconchegou ainda mais nela, os dedos subindo rumo à clavícula.
Uma picada azul na ponta de um dos dedos de Julian gerou uma onda de rubor nas bochechas de Scarlett, quando ela se lembrou do sangue dele em sua língua e do modo como os lábios dele saborearam o dela. A coisa mais íntima que já tinha feito. Precisava que isso fosse real. Queria que Julian fosse real, mas isso não tinha a ver só com o que ela queria. Lembrava-se de cada vez que Julian lhe dissera que Lenda sabia como cuidar dos convidados. De acordo com o sonho, ele fazia mais do que só cuidar deles. Tinha feito aquela mulher se apaixonar tão perdidamente que a levara ao suicídio. Lenda gosta de envolver as pessoas em jogos perversos, e um dos seus favoritos é fazer as garotas se apaixonarem por ele. As palavras do sonho subiram como vômito à garganta de Scarlett. Se Julian era Lenda, estivera aliciando Tella antes mesmo do início do jogo. Talvez até tivesse seduzido as duas. Ao pensar nessa possibilidade horrível, a náusea ocupou o estômago de Scarlett. Com uma clareza perturbadora, lembrou-se dos últimos momentos antes de morrer e de como teria dado a ele mais do que apenas seu sangue, bastando que ele pedisse. Precisava escapar dos braços de Julian antes que ele acordasse. Ainda tentava se agarrar à esperança de que ele não fosse Lenda, mas era arriscado demais presumir o contrário. Nunca se atiraria de uma janela por homem nenhum. Porém, sua irmã era mais impulsiva. Scarlett aprendera a mitigar os sentimentos, enquanto Tella era movida por suas emoções e desejos voláteis. Scarlett percebia como Lenda e esse jogo poderiam facilmente levar sua irmã ao mesmo final infeliz que o de Rosa, se ela não a salvasse. Precisava sair e encontrar Dante. Se Rosa tinha sido sua noiva, imaginava que ele soubesse se Julian era de fato Lenda. Segurando a respiração, Scarlett pegou o pulso de Julian e cuidadosamente removeu a mão dele da sua cintura. Carmim, murmurou ele. Scarlett abafou um gritinho quando os dedos que estavam em sua clavícula subiram até o pescoço, deixando uma trilha arrepiante de gelo e fogo. Ele ainda dormia, mas logo despertaria. Sem mais se incomodar em tomar cuidado, Scarlett saiu da cama e pousou agachada no chão. Suas roupas agora pareciam algo entre um vestido de luto e uma camisola, com rendas pretas e pouco tecido, mas não tinha tempo para colocar o novo vestido, e nesse momento não se importava. Ao se levantar do chão, calculou que devia ter passado exatamente um dia desde que morrera. Era o raiar do 17º dia, o que dava a ela somente uma noite para encontrar Tella antes de ter que partir para o casamento. Scarlett congelou ao ver seu reflexo no espelho. A densa cabeleira preta agora tinha uma mecha estreita e cinza invadindo-a. Primeiramente pensou que fosse um truque da iluminação, mas ali estava. Seus dedos tremeram quando a tocou, bem ali, junto à têmpora, impossível de esconder com uma trança. Scarlett nunca tinha se considerado vaidosa, mas nesse momento teve vontade de chorar. O jogo não deveria ser real, mas vinha tendo consequências genuínas. Se esse era o preço de um vestido, o que mais lhe custaria recuperar Tella? Seria forte o bastante para pagar? De olhos vermelhos e aparência ainda meio morta, Scarlett não se sentia lá muito forte. A corrente de medo em torno do pescoço a sufocava ao pensar no pouco tempo que restava. No entanto, se Nigel, o vidente, estivesse certo quanto ao destino, não havia uma vontade onipotente determinando seu futuro. Precisava parar de deixar que suas preocupações o controlassem. Podia sentir-se fraca, mas seu amor pela irmã não o era. Como o sol já nascera há pouco, ela não podia sair da hospedaria, mas podia aproveitar o máximo o dia procurando Dante no La Serpiente. Ao sair do quarto, viu a luz das velas tremeluzir no corredor torto, difusa e quente. Alguma coisa ali, porém, parecia errada. O cheiro. Os toques costumeiros de suor e fumaça agonizante se mesclavam a fragrância mais pesadas e agudas, anis e lavanda e algo semelhante à ameixa podre. Não! Scarlett estava à beira do pânico quando viu o pai surgir dobrando a esquina. Correu de volta ao quarto, trancou a porta e rezou para as estrelas. Se havia um Deus ou os santos, eles a odiavam. Como é que seu pai tinha chegado ali? Se ele encontrasse Scarlett e Tella agora, não tinha dúvida de que ele mataria sua irmã como castigo. Quis pensar que a visão do pai fosse uma alucinação cruel. Contudo, fazia mais sentido crer que ele desvendara a farsa do sequestro das garotas, e talvez o mestre do caraval tivesse dado um jeito de enviar uma pista a ele. Conte-me quem você mais teme, tinha pedido a mulher,
e Scarlett fora tola o bastante para responder. O que tinha feito para que Lenda a odiasse tanto? Mesmo que Julian não fosse Lenda, agora a questão parecia muito pessoal, embora Scarlett não pudesse cogitar a razão. Talvez fosse por causa de todas as cartas que ela havia mandado, ou talvez Lenda tivesse um senso de humor sádico e Scarlett fosse uma pessoa fácil de atormentar. Ou talvez... O começo do sonho de Scarlett voltou em tons pavorosos de roxo, seguido de um enorme nome, Annalise. Durante a visão, ela não fora capaz de ligar os pontos, mas agora se lembrava das histórias da avó sobre a origem de Lenda, como ele tinha se apaixonado por uma garota e partira o seu coração ao se casar com outro. Sua avó tinha sido a Ana, de Lenda. Carmim? Julian se ergueu na cama. O que está fazendo aí se escorando na porta? Scarlett congelou. Os cabelos escuros emaranhados de Julian emolduravam um rosto mascarado por uma preocupação convincente, mas só o que ela conseguia ver era o olhar desalmado com que ele observava a procissão fúnebre da garota que tinha se matado depois de se apaixonar por ele. Lenda. Seu coração palpitou. Disse a si mesmo que não era verdade. Julian não era Lenda. Todavia, escorou-se com mais força na porta quando ele saiu da cama e foi na direção dela, os passos surpreendendo-a pela firmeza, ainda mais para alguém que acabava de voltar da morte. Se ele era Lenda, em algum lugar daquele mundo mágico que ele construíra estava sua irmã. Scarlett queria exigir uma resposta, mas mostrar as cartas agora não a ajudaria. Se Julian fosse mesmo Lenda, e se esse jogo perverso fosse um modo de se vingar da avó delas por partir seu coração, a única vantagem que Scarlett tinha era o fato de ele não saber que ela o havia desmascarado. Carmim, você não parece estar muito bem. Há quanto tempo acordou? Julian ergueu a mão e os nós frios dos seus dedos roçaram a face dela. Nem imagino o susto que me deu agora. Estou bem, interrompeu Scarlett deslizando para o lado. Não queria que ele a tocasse. Julian retesou a mandíbula. Toda a sua preocupação de antes se fora, substituída por... Scarlett quis pensar que fosse raiva, mas não era. Era mágoa. Pôde ver a dor aguda da rejeição em tons de azul tempestuoso, assombrando o coração dele como a triste névoa da manhã. Scarlett sempre tinha visto as próprias emoções em cores, mas nunca vira as de outra pessoa. Não sabia o que a chocava mais, poder ver a cor dos sentimentos de Julian ou notar que tais sentimentos estavam feridos. Tentou imaginar como ele se sentiria se não fosse Lenda. Antes de ela morrer, os dois tinham compartilhado algo extraordinariamente especial. Lembrava-se da forma gentil como ele a carregara até o quarto, de como abrir a mão de um dia da própria vida por ela, como se sentira segura nos braços fortes quando ele a aninhara na cama. Podia até ver a prova do sacrifício. Em meio aos tocos de barba por fazer na mandíbula, havia uma faixa fina e prateada, combinando com a nova mecha do cabelo dela, e agora Scarlett nem sequer o tocaria. Desculpe, ela disse. É que acho que ainda estou abalada com o que aconteceu. Se estou agindo de modo estranho, peço desculpas. Não estou pensando direito. Desculpe, repetiu no que talvez tenha sido uma quantidade exagerada de pedidos de desculpa. O músculo palpitou no pescoço de Julian. Ficou claro que não acreditava nela. Talvez você devesse se deitar de novo. Você também sabe que não posso voltar para essa cama com você, respondeu depressa. Era o que teria dito antes, mas as palavras saíram mais rudes do que pretendia. Toda e qualquer emoção se esvaiu do rosto de Julian. No entanto, as cores turbulentas que paravam sobre o coração dele informavam que estava longe de nada sentir. A mágoa agora se misturava à cor de alguma coisa que Scarlett nunca tinha visto. Era indistinguível, não exatamente prateada ou cinza, mas ela poderia jurar que sentia a emoção aguda atrás desse tom. Talvez fossem por terem compartilhado sangue? Sentia os pulmões apertados, assim como a garganta. Doía-lhe cada vez que respirava, enquanto Julian se dirigia para outra porta. Eu não planejava ficar na cama com você, emendou ele. Scarlett tentou responder, mas agora suas cordas vocais estavam fechadas e os olhos ardiam. Só depois que Julian saiu do quarto, ela pôde voltar a respirar e percebeu, quando ele partiu, foi como se fechasse a porta para ela também. Scarlett ficou com o corpo apertado junto à parede, lutando contra a vontade de correr atrás de Julian, pedir perdão por agir de modo tão estranho e maldoso.
Quando ele saiu pela porta, ela poderia ter jurado que não era lenda, mas não poderia correr o risco de confiar nele e se enganar. Não, Scarlett se corrigiu. Poderia correr o risco de se enganar. Tudo o que Scarlett havia feito desde que chegara ao Caraval envolvia risco. Algumas dessas coisas não tinham terminado bem, mas outras a tinham surpreendido positivamente, como o momento íntimo que tivera com Julian. Ele nunca teria dado a Scarlett um presente tão precioso se antes ela não tivesse cometido um erro ao perder 2 dias de sua vida. Talvez, se arriscar agora, fosse exatamente o que precisava fazer, se não por seu próprio bem, pelo de Tela. Julian tinha sido seu aliado desde que chegara, e Scarlett poderia precisar da ajuda dele mais do que nunca agora, com seu pai na ilha. Ah, por todos os santos! Seu pai! Scarlett nem mesmo contara a Julian que ele estava ali. Decididamente precisava encontrá-lo já e avisá-lo. Ansiosa, abriu a porta. O cheiro amaldiçoado do perfume do pai ainda pairava, mas a única pessoa no corredor era o sujeito vil com um chapéu coco que roubara seus brincos. Ele não prestou atenção à garota quando ela passou por ele e desceu as escadas. Não sabia onde Julian tinha ido, mas esperava que não estivesse saído. Scarlett congelou na plataforma seguinte. Julian, tão confiante quanto se fosse mesmo mestre do Caraval, saiu do quarto de Dante, abriu a porta entreaberta de Tela e ali entrou. O que ele está fazendo? Julian detestava Dante. E por que entrar no quarto arruinado de Tela? O que era? Acima dela, a hospedaria rangeu sobre o peso de múltiplos passos, 3 pares de pés. Quando se aproximaram da escadaria acima, Scarlett pôde ouvir as palavras de um homem ecoarem até ela. A primeira metade da frase ela não pôde distinguir, mas reconheceu a voz do pai e o que ele disse em seguida. Você a viu passar agora há pouco? O tremor percorreu todo o corpo de Scarlett. Menos de 1 minuto atrás. Agora, cadê minhas moedas? Devia ser o sujeito miserável de chapéu coco quem falava. De repente, ela estava de volta trísda, encolhida nas sombras das escadas, temendo se mexer e ser pega, mas precisava se mexer. A qualquer momento, o pai desceria os degraus. Scarlett não podia se dar ao luxo de ter medo nem dúvidas sobre o que deveria fazer. Suas botas mal tocaram o chão quando correu pelo caminho que Julian fizera ao entrar no quarto de Tela. Tentou trancar a porta, mas a tranca estava quebrada. O quarto estava vazio. Não havia o menor sinal de Julian em parte alguma, mas decididamente tinha entrado ali. Scarlett disse a si mesma que havia uma explicação razoável, então lembrou-se. O jardim mortiço que encontrara no castilo maldito, negligenciado e abandonado. O jardim tinha sido cuidadosamente preparado para ser um lugar onde as pessoas não ficassem muito tempo, assim como o quarto de Tela. Scarlett imaginou Julian entrando, empurrando os restos do saque, encontrando uma tábua do piso com o símbolo do Caraval e apertando-a com o dedo até que outra tábua se abrisse, levando-o a um túnel escondido, um túnel que ela precisava encontrar. Do lado de fora, o som dos passos crescia, um coral áspero para acompanhar sua busca frenética. Abaixada, apoiada nas mãos e nos joelhos, ela procurou uma entrada. Lascas de madeira furaram os dedos enquanto rastejava pelo chão. De algum modo, o espaço destruído ainda tinha o cheiro de Tela, melaço forte e sonhos loucos. Scarlett procurou com mais urgência. Tinha que encontrar a irmã antes que o pai pegasse uma das duas. Dentro da lareira, todos os tijolos estavam cobertos de fuligem, mas seus olhos se cravaram num trecho mais claro, como se alguém tivesse colocado o dedo ali. Debaixo dele, um símbolo gravado na parede sobre a lareira estava escuro, difícil de ver, mas a ponta do dedo de Scarlett formigou quando tocou o mesmo ponto. Por um segundo de pânico, nada aconteceu. Depois, lentamente, a lareira se deslocou, os tijolos separando-se para revelar um belo lance de degraus de mogno. As arandelas que o acompanhavam ardiam em brasas alaranjadas, revelando um caminho muito usado no centro dos degraus, como se alguém descesse por ali com frequência. Scarlett imaginou Julian usando essa escada toda vez que saía de cena ou desaparecia. Isso ainda não significa que ele seja lenda. Mas achava mais difícil acreditar nisso agora. Se ele não fosse lenda, por que então teria tantos segredos? Mesmo que não tivesse seduzido Tela, quando estava longe de Scarlett, Julian certamente estava escondendo alguma coisa. Um frio úmido envolveu as panturrilhas expostas de Scarlett quando começou a descer.
Embora estivesse muitíssimo acordada, seu vestido continuava fino como uma camisola e mal cobria os joelhos. 2 lances de degraus lisos levavam a 3 caminhos divergentes. À direita, uma trilha de areia rosa pálido. No meio, uma via de pedras polidas e brilhantes que criavam poças turvas de luz. À esquerda, ladrilhos. Tochas cobertas por chamas brancas iluminavam a entrada de todas as opções. Cada rota continha um bom número de pegadas de botas de tamanhos variados. Ela imaginou que qualquer túnel a esconderia do pai, mas só um a levaria a Julian, e talvez a tela, se Julian fosse mesmo lenda. Os túneis também podem levar à loucura, pensou Scarlett, mas preferi encarar essa possibilidade a encarar o pai. Fechando os olhos, apurou os ouvidos. À esquerda, o vento aprisionado se debatia contra as paredes. À direita, a água corria. Por fim, no meio, passos grandes e pesados iam em frente. Julian. Seguiu o som velozmente, fitando-se na marcha firme dos passos dele como guia. Pareciam ficar mais altos à medida que a temperatura do caminho esfriava, até que os passos pararam. Desapareceram. Arrepios úmidos lamberam-lhe a nuca. Scarlett virou-se, temendo que houvesse alguém atrás dela, mas era só o corredor silencioso, cheio de pedras que rapidamente iam perdendo o brilho. Ela começou a correr mais rápido, mas seus pés tropeçou em alguma coisa. Caindo, estendeu a mão para se apoiar numa parede molhada, apenas para perder mais uma vez o equilíbrio ao avistar o objeto no qual havia esbarrado, a mão de um ser humano. A bile subiu à garganta, ácida e acre. Havia 5 dedos tatuados e estendidos como se para alcançá-la. De alguma forma, conseguiu conter um grito, até olhar para o corredor e ver o corpo retorcido de Dante, morto, e Julian de pé atrás dele. Capítulo 23. Scarlett tentava se convencer de que o que estava vendo não era real. Os túneis queriam fazê-la enlouquecer. Disse a si mesma que o cheiro pútrido tinha sido fabricado, e que aquela mão não era de Dante, mas de outra pessoa. No entanto, mesmo se um corpo tivesse sido roubado e tatuagens tivessem sido feitas nele como parte do jogo, era impossível confundir o resto. A pele pálida de Dante, o ângulo da cabeça apenas levemente ligado ao pescoço ensanguentado. A cabeça de Julian se virou repentinamente. Carmim? Não é o que parece. Scarlett começou a correr, mas ele foi mais rápido, disparando na direção dela. Ele a pegou no lapso de uma batida do coração, passando um braço forte por seu peito e outro pela cintura. Solte-me! Ela se contorceu. Scarlett, pare! Esses túneis intensificam o medo. Não deixe que ele a controle. Eu juro. Dante e eu estávamos trabalhando juntos, e se você parar de lutar comigo, eu posso provar. Julian ajustou o aperto, prendendo as mãos dela às costas. Eu estive morto por um dia. Acha mesmo que eu o matei? Se ele fosse lenda, poderia ter mandado outra pessoa matá-lo. Por que você fingiu que não conhecia Dante se estavam trabalhando juntos? Porque tínhamos medo que algo assim pudesse acontecer. Sabíamos que Lenda reconheceria Dante e Valentina da última vez que participaram do jogo, mas eu apenas assisti na maior parte do tempo, então Lenda não me conhece. Achamos que seria sensato guardar segredo sobre nossa colaboração para o caso de Lenda descobrir o que Dante realmente veio fazer aqui. Julian olhou para o fim do corredor, na direção do corpo morto de Dante, mas seu rosto permaneceu sem emoção. Esse não era o semblante de alguém que havia acabado de encontrar um amigo assassinado. Era o mesmo olhar frio que ele havia exibido no funeral. Lenda. Scarlett sufocou um gemido, e apesar de seus instintos lutarem contra isso, ela forçou o corpo a ceder. A não gritar quando sentiu a pressão do peito de Julian. Não bater quando ele soltou seus punhos. A única coisa contra a qual lutou foi o seu temor crescente, até que Julian retirou o braço da sua cintura, e então ela... Julian a suspendeu contra a parede poucos passos depois que ela tentou sair correndo. Se não parar com isso, vai conseguir que nós dois terminemos mortos, rosnou ele. Então ele abriu a camisa, arrebentando os botões. Eles deslizaram pelo chão conforme Julian se arqueou para trás e se afastou, apenas o suficiente para que a luz da tocha revelasse o que Scarlett havia pensado ser uma cicatriz acima do coração dele. Mas não era. Mais pálida do que memórias envelhecidas, uma tatuagem em tinta branca se enrolava acima das costelas. Uma rosa. A cor é diferente, mas tenho certeza que você já viu isso em Dante, disse Julian.
Isso não prova nada. Eu vi rosas por todo o caraval. Lenda era obcecado por essas flores. Mais uma prova de que o sonho enviado por Aiko estava correto. Uma parte distante de Scarlett a avisou de que não seria sensato revelar sua última carta ao jogador que tinha todas as outras cartas na mão. No entanto, estava farta de jogos. A alguns metros dali jazia o corpo de um homem. Esse jogo já tinha ido longe demais. Pode parar de mentir para mim. Eu vi você no funeral. Sei que você é lenda. A expressão sombria de Julian se congelou. Por um momento, ele pareceu perplexo. Então suas feições relaxaram numa expressão sutil de divertimento. Não sei que funeral pensa que viu, mas eu fui a um único funeral na vida, o da minha irmã, Rosa, a noiva de Dante. Eu não sou lenda. Estou aqui porque quero impedir que ele destrua a vida de outras pessoas, assim como destruiu a dela. Rosa era a irmã dele? A convicção de Scarlett vacilou. Mas será que havia começado a acreditar nele porque desejava isso desesperadamente ou porque Julian de fato lhe dizia a verdade? Ela tentou enxergar a cor das emoções dele, mas não havia nada acima do coração. Sua conexão com os sentimentos dele já devia ter se esvaído. Eu vi as imagens, disse Scarlett. Se ela era sua irmã, por que você ficou só parado ali? Vi que você usava uma cartola. Está pensando que sou lenda porque olhou umas imagens e me viu com uma cartola? Julian parecia querer rir. Não é só por causa da cartola, apesar de que devia ser principalmente por isso, mas ainda havia coisas que ele estava escondendo dela. Como você sabia o que fazer quando eu estava morrendo? Porque ouvi as pessoas falarem sobre isso quando assisti ao jogo antes. Não é nenhum segredo, mas a maioria das pessoas não está disposta a abrir mão da vida por ninguém, mesmo que seja só por uma parte ínfima dela. Pousou em Scarlett um olhar penetrante. Eu entendo que você tenha problemas para confiar, prosseguiu bruscamente. Depois de conhecer seu pai, não culpo você, mas juro que não sou lenda. Então, como foi que você voltou ao La Serpiente outro dia, depois que se machucou? E por que não me encontrou na taverna como combinamos? Julian soltou um gemido frustrado. Não sei como isso vai provar que eu não sou lenda, mas não encontrei você na taverna porque na noite anterior levei um golpe na cabeça. Depois, dormi demais. E quando cheguei à taverna, você já tinha ido embora. Ele deu um sorrisinho, mas havia alguma coisa fora do lugar. Estava muito forçado. Mesmo que Julian não fosse lenda, ele não estava sendo totalmente honesto. As mãos dele estavam crispadas, retendo os segredos do mesmo modo que Scarlett tão frequentemente se agarrava ao medo. Como se o fato de abrir mão deles fosse desvendá-lo. Se você está mesmo aqui para deter lenda, não acho que perderia uma noite inteira dormindo. Isso também não explica como voltou a La Serpiente naquele dia. Por que está tão obcecada com isso? Balançou a cabeça frustrado. Tudo bem, certo. Você quer saber a verdade? Julian se inclinou para perto, até que seu hálito frio roçasse o pescoço dela e o aroma fresco dele se espalhasse sobre a pele dela, e o túnel parecesse feito completamente dele. Eu não dormi nada. Deixei você sentada na taverna de propósito porque, depois de ter estado com você no quarto no dia anterior, achei que não fosse uma boa ideia vê-la de novo. O olhar dele baixou até os lábios dela e Scarlett estremeceu. Nos túneis estava escuro demais para enxergar a cor, mas quando Julian ergueu os olhos novamente, ela vislumbrou duas poças famintas de liquidâmbar contornadas por cílios escuros. Exatamente o modo como ele olhara para ela antes, quando suas costas estiveram contra a porta, com o corpo dela apertado ao dele. Comecei esse jogo com uma missão simples. Julian parou, engoliu em seco e, quando voltou a falar, sua voz saiu áspera e baixa, como se lhe fosse difícil deixar as palavras fluírem. Eu vim aqui para encontrar Lenda e vingar minha irmã. Minha relação com você deveria ter acabado assim que você me ajudou a entrar no jogo. Então, é verdade, não fui totalmente honesto com você, mas juro que não sou lenda. Scarlett teve a impressão de que ele poderia ter moído rochas com a força daquelas palavras. Julia sempre parecia estar escondendo os verdadeiros sentimentos, mas as últimas 6 palavras foram uma revelação. Seu tom de voz pode não ter sido doce, mas Scarlett não ouviu nada que não fosse verdadeiro ali. Esboçando um passo para trás, Julian levou a mão ao bolso e puxou um bilhete. Encontrei isso no quarto de Dante. Desci até aqui para me encontrar com ele, não para matá-lo. J.
Valentina ainda está desaparecida. Acho que Leandra está no nosso encalço. A faísca de uma lembrança. Valentina era a irmã de Dante. Scarlett tremeu ao se lembrar da última vez que vira Dante com vida. Ele estava na escadaria, desvairado de preocupação. Talvez, se Scarlett não tivesse se perdido aquele dia, pudesse tê-lo ajudado a encontrar a irmã. Eu deveria ter feito alguma coisa, murmurou ela. Não havia nada que você pudesse fazer, emendou Julian objetivo. Valentina deveria ter nos encontrado aqui naquela noite em que me golpearam na cabeça, mas ela nunca apareceu. Julian explicou que os túneis corriam abaixo de tudo. Havia mapas embutidos na saída de cada um, e eram usados principalmente pelos atores do Caraval, para se deslocarem facilmente de um lugar para o outro. E às vezes usado para assassinar alguém, acrescentou ele irônico. Seus olhos estavam sombrios e os maxilares mais afiados do que de costume, uma expressão feita de coisas quebradas. Scarlett desejou saber como consertá-lo, mas parecia quase tão danificado quanto ela própria. Você ainda pretende se vingar? Perguntou ela. Se eu dissesse que sim, você tentaria me impedir? Ele pousou o olhar no fim do corredor, onde jazia o corpo morto e desfigurado de Dante. Scarlett sentiu como se sua resposta devesse ser sim. Preferia acreditar que sempre havia alternativas à violência. Entretanto, o assassinato de Dante e o desaparecimento de Valentina haviam acabado com qualquer ilusão de que o Caraval fosse um simples jogo. Ela costumava pensar que o pai fosse perverso, mas Lenda era um monstro equiparável. Parecia que sua avó não havia mentido ao dizer que, quanto mais Lenda fazia o papel de vilão, mais se tornava um vilão na vida real. Titubeante, Scarlett ergueu a mão, pegando a de Julian. Os dedos dele estavam tensos, gelados. Sinto muito por sua... O eco de passos interrompeu a frase, firmes, determinados e próximos. Ela não ouviu nenhuma voz, mas poderia jurar que conhecia o modo de andar. Instintivamente soltou a mão de Julian. Acho que é meu pai. A cabeça de Julian se virou na direção do som. Num piscar de olhos, a tristeza dele desapareceu. Seu pai está aqui? Sim, disse Scarlett. Os dois começaram a correr. Capítulo 24. Por aqui! Julian a puxou em direção ao corredor revestido de ladrilhos e iluminado por teias de aranha cintilantes. Não! Scarlett o levou para a esquerda. Usei um caminho de pedra. Não se lembrava de as paredes serem também salpicadas de pedras radiantes, mas não prestara atenção a isso. Atrás deles, o som das botas ficava mais alto. Julian fechou o senho, mas foi com ela. Seu cotovelo roçou o dela quando as paredes do túnel se estreitaram e as rochas salientes espetaram os lados do corpo. Por que não me contou que seu pai estava aqui? Eu ia contar, mas... As mãos de Julian cobriram a boca de Scarlett, sal e terra apertando os seus lábios quando ele sussurrou. Shhh! Ele segurou uma das pedras brilhantes que pontilhavam a parede, virou-a como uma maçaneta e puxou Scarlett para a escuridão de lugar nenhum. As paredes às costas de Scarlett eram como gelo, molhadas e frias. Pôde sentir a umidade encharcar o vestido fino enquanto tentava lembrar como respirar. Um cheiro de anis e lavanda e algo semelhante à ameixa podre começava a substituir o aroma fresco de Julian, entrando como fumaça por debaixo das portas estranhas pela qual ele a puxara. Vou manter você a salvo, sussurrou Julian. Seu corpo se aproximou mais do dela, como se para protegê-la, enquanto botas pisavam duramente o chão logo ao lado do esconderijo que parecia encolher. As paredes gélidas apertavam Scarlett, empurrando-a mais e mais contra Julian. Seus cotovelos acertaram o peito dele, forçando-a a enlaçar a cintura dele enquanto o corpo rijo se moldava ao dela. O coração de Scarlett batia descompassado. Os pelos ásperos do maxilar de Julian roçaram a face dela enquanto as mãos dele pousavam em torno dos quadris. Através do tecido insignificante do vestido, ela pôde sentir cada curva dos dedos dele. Se seu pai abrisse a porta e a encontrasse assim, estaria morta. Tentou se afastar, respirando depressa. Agora, o teto parecia estar afundando também, chegando mais perto, pingando algo frio em cima da sua cabeça. Acho que essa sala está tentando nos matar, disse ela. Do lado de fora, ouviu os passos do pai se afastarem, até o som se reduzir a nada. Teria gostado de passar mais uns minutos escondida,
mas os pulmões estavam sendo esmagados, prensados entre Julian e a parede gelada. Abra a porta! Estou tentando, grunhiu Julian. Scarlett arfou. O vestido frágil subiu acima dos joelhos enquanto Julian mexia em alguma coisa às costas dela, as mãos tateando em busca da saída. Não consigo achar, gemeu ele. Acho que está do seu lado. Não consigo sentir nada, a não ser você. Os dedos de Scarlett tocavam lugares que ela sabia que não deviam tocar, enquanto as mãos tentavam explorar a parede, mas enquanto lutava, mais a sala parecia revidar, como o oceano em torno da ilha. Quanto mais Scarlett se debatera contra ele, mais amedrontada ficara, e mais as águas tentaram puni-la. Talvez fosse isso. Julian tinha dito que os túneis amplificavam o medo, mas também se alimentavam dele. A sala está ligada às nossas emoções, disse ela. Acho que precisamos relaxar. Julian soltou um ruído sufocado. Nesse momento, isso não vai ser fácil. Seus lábios estavam nos cabelos dela e as mãos logo abaixo dos quadris, coladas às curvas dela. Ah! O pulso de Scarlett acelerou-se de novo e, ao mesmo tempo, pôde sentir o coração de Julian palpitando junto a seu peito. Uma semana atrás, jamais teria relaxado numa situação como essa. Mesmo agora, era difícil. Apesar das mentiras de Julian, porém, ela sabia que estava a salvo com ele. Nunca a machucaria. Forçou-se a respirar calmamente e, ao fazer isso, sentiu a parede parar de se mexer. Respirou de novo. A sala ficou ligeiramente maior. Lá fora ainda não havia nenhum som do pai, nem um passo, nem um suspiro, nem seu fedor tóxico. No momento seguinte, as paredes às costas dela ficaram mais quentes, um contraste intenso com as partes do vestido que agora estavam molhadas. Enquanto a sala se expandia, pôde sentir Julian relaxar também. A maior parte do corpo de Scarlett ainda tocava o dele, mas não como antes. O peito dele subia e descia no ritmo do dela, devagar e firme, ao passo que as paredes continuavam a recuar. A cada vez que respiravam, a câmara se aquecia. Logo havia minúsculos pontos de luz salpicando o teto como um pó lunar e iluminando uma maçaneta brilhante acima da mão direita de Scarlett. — Espere! — avisou Julian. Mas Scarlett já tinha aberto a porta. No mesmo minuto, a sala desapareceu. Diante deles, e também atrás, um corredor baixo se estendia, cravejado de conchas marinhas quebradas que cintilavam como as pedras de antes. O chão coberto por uma trilha de areia rosa pálido. Julian soltou um palavrão. — Odeio esse túnel. — Pelo menos despistamos meu pai, comentou ela. Não havia um som de passos em nenhuma direção. Só o que se ouvia eram as ondas frescas do oceano quebrando ao longe. Trisda não tinha praias cor-de-rosa, mas o vai-e-vem ressoante das águas a fazia pensar em sua terra, além de outras coisas. — Como você sabia que eu podia garantir sua entrada no jogo? — perguntou Scarlett. — Só recebi meus ingressos depois de você ter chegado a Trisda. Julian chutou um pouco de areia com as botas ao caminhar mais rápido. — Não acha estranho não saber nem o nome do homem com quem vai se casar? — Você está mudando de assunto. — Não, isso faz parte da resposta. — Muito bem. Scarlett baixou a voz. Ainda não detectara mais nenhum passo, mas era melhor se prevenir. Isso é segredo porque meu pai é controlador. Julian brincou com a corrente do seu relógio de bolso. E se fosse mais que isso? Do que está falando? Acho que, na verdade, talvez seu pai estivesse tentando proteger você. Não se zangue ainda. Me escute primeiro. Apressou-se a acrescentar. Não estou dizendo que seu pai seja bom. Pelo que vi, diria que é um calhorda imundo. Mas entendo suas razões para guardar segredo. Vá em frente, disse Scarlett tensa. Julian explicou o que Scarlett já sabia, sobre Lenda e sua avó Annalise. Embora a versão que ele contou da história fosse diferente da contada pela avó. Nessa história, Lenda começava com mais talento e muito mais inocência. Só se importava com Annalise. Ela era a única razão pela qual ele se transformara em Lenda. Não tivera nada a ver com o desejo de ser famoso. Então, antes de seu primeiro espetáculo, ele a encontrou nos braços de outro, um homem mais rico, com quem ela planejara se casar o tempo todo. Depois disso, Lenda ficou meio louco. Jurou destruir Annalise, ferindo a família dela, assim como ela o feriu. Já que ela despedaçou seu coração, Lenda jurou fazer o mesmo com qualquer filhas ou netas que tivessem o azar de surgir na linhagem da moça.
Ele arruinaria as suas chances de fazer bons casamentos e conhecer o amor. E se elas enlouquecessem no processo, melhor ainda. Julian tentou contar a última parte como se não fosse uma coisa tão séria, mas Scarlett ainda se recordava claramente do sonho. Lenda não só fazia as mulheres se apaixonarem por ele, fazia com que enlouquecessem, e ela não tinha a menor dúvida de que naquele exato momento estava fazendo o mesmo com Tela. Então, quando meus amigos e eu soubemos do seu noivado, continuou Julian, entendemos que era apenas questão de tempo até Lenda convidar vocês para o Caraval, para romper o noivado. Novamente, falou como se fosse algo menos nocivo do que era. Mas o noivado de Scarlett era todo o seu futuro. Sem esse casamento, estaria condenada à vida intrígida com seu pai. O caminho de areia ia ficando mais íngreme e ela lutava para subir, voltando a pensar nas cartas tolas que tinha mandado. Nunca tinha assinado seu nome completo até a última, quando escrevera sobre o casamento, a carta que Lenda havia escolhido responder. Scarlett percebia que a história de Julian fazia sentido, mas indagava-se como é que um simples marinheiro sabia de tudo isso. Estreitou os olhos ao mirar o jovem de cabelos escuros ao seu lado e fez a pergunta que invadira seus pensamentos em mais de uma ocasião. Quem é você de verdade? Digamos que minha família é bem relacionada. Julian exibiu um sorriso que poderia ter parecido encantador para alguns, mas Scarlett pôde ver que não havia nada nem remotamente feliz nele. Lembrou-se da fofoca que entreouvira no sonho. A família de Julian havia rejeitado a irmã dele depois de descobrir seu relacionamento ilícito com Lenda. Pelo que Scarlett sabia de Julian, não podia imaginar que ele fosse tão impiedoso a ponto de concordar com isso, mas ele devia ter se sentido culpado mesmo assim. Era uma emoção que Scarlett conhecia bem demais. Andaram em silêncio por um bom tempo, até que ela finalmente reuniu coragem para dizer: Não é culpa sua, sabe? O que aconteceu com a sua irmã? Por um momento, fino e longo como uma teia de aranha esticada, ouviu apenas as ondas ao longe e o som das botas de Julian na areia. Então, você se culpa quando seu pai bate na sua irmã? As palavras dele foram um sussurro suave, mas Scarlett sentiu cada uma na pele, lembrando-a de todas as vezes que falhara com Tela. Julian parou de andar e se voltou lentamente para encará-la. O olhar firme estava ainda mais suave que a voz. Chegava às partes danificadas dela como uma carícia. O tipo de toque que atravessava a pele machucada, passava pelos ossos fraturados e alcançava a alma ferida de uma pessoa. Scarlett sentiu o sangue esquentar enquanto ele a fitava. Poderia estar usando um vestido que cobrisse cada centímetro da pele, e ainda assim se sentiria exposta aos olhos de Julian. Era como se toda a vergonha e a culpa que sentia, todas as memórias secretas e terríveis que tentava sepultar, fossem trazidas à luz diante dele. A culpa é do seu pai, declarou ele. Você não fez nada de errado. Você não tem como saber, argumentou ela. Sempre que meu pai machuca minha irmã é porque eu fiz alguma coisa errada, porque falhei. Socorro! Um grito rasgou a conversa como uma rajada de vento. Por favor! Um som esganiçado veio em seguida. Tela? Scarlett começou a correr, erguendo uma nuvem de areia rosa. Não! Avisou Julian. Não é sua irmã! Mas Scarlett o ignorou. Conhecia a voz da irmã. Parecia estar a poucos metros dali. Podia sentir sua vibração, mais e mais alto. Ecoava pelas paredes de arenito até... Pare! O braço de Julian apanhou Scarlett pela cintura, puxando-a de volta no instante em que um caminho de areia terminava de repente. Alguns grãos infelizes deslizaram pela borda, caindo na espuma das águas azuis e verdes que se alvoroçavam mais de 15 metros abaixo. Todo o ar fugiu dos pulmões de Scarlett. A face de Julian estava corada, as mãos trêmulas enquanto tentava equilibrá-la. Você está... Mas o fim da frase foi decepado por uma risada perversa. O som ácido dos pesadelos e outras coisas sórdidas porejava das paredes, enquanto trechos dela se retorciam na forma de pequenas bocas. Era outro truque dos túneis que enlouquecem. Carmim, temos que continuar. Julian tocou com gentileza um dos quadris dela, guiando-a de volta a um caminho mais seguro, enquanto os túneis continuavam a gargalhar, uma versão distorcida da adorável gargalhada de Tela. Por um instante, Scarlett sentira estar tão perto de encontrar a irmã. Mas e se já fosse tarde demais para salvá-la?
E se Tela tivesse se apaixonado tão loucamente por Lenda, se entregado tão completamente a ele que no fim o jogo a fizesse querer dar fim à própria vida? Tela adorava o perigo assim como o pavio da vela adorava queimar. Nunca parecia temer que alguma das coisas que cobiçava pudessem consumi-la como fogo. Quando pequena, Scarlett sentira atração pela ideia da magia de Lenda, mas Tela sempre quisera ouvir sobre o lado mais obscuro do mestre do Caraval. Parte de Scarlett não podia negar que houvesse algo de sedutor em conquistar o coração de alguém que havia jurado nunca mais amar. Lenda, porém, não era apenas um coração partido, era insano, dedicado a fazer com que as pessoas se entregassem não somente à paixão, mas também à loucura. Quem sabe em que tipo de coisas perversas estaria levando Tela a acreditar? Se Julia não tivesse impedido Scarlett agora há pouco, ela poderia ter corrido e se atirado daquele penhasco e mergulhado rumo à morte antes mesmo de perceber o erro. E Tela se jogava sem pensar com muito mais frequência que Scarlett. Tela tinha apenas 12 anos quando tentou fugir com o garoto pela primeira vez. Felizmente, Scarlett descobriu antes que o pai notasse a ausência da filha mais nova, mas desde então, Scarlett temia que um dia a irmã se metesse num apuro do qual não conseguiria resgatá-la. Por que não bastava para a Lenda arruinar o noivado de Scarlett? Nós vamos encontrá-la, garantiu Julian. O que aconteceu com Rosa não vai acontecer com sua irmã. Scarlett queria acreditar nele. Depois de tudo que acabara de acontecer, ansiava por ceder e se apoiar nele, confiar nele como fizera antes. Mas as palavras que ele dissera para tranquilizá-la trouxeram à tona uma questão da qual tinha pavor de pensar desde que ele fizera sua primeira confissão sobre o motivo de estar ali. Ela se soltou da mão de Julian, forçando-se a criar distância. Quando nos trouxe para o Caraval, você sabia que Lenda pegaria Tela do jeito que pegou sua irmã? Ele hesitou. Eu sabia que havia uma chance. Ou seja, sim. Qual era o tamanho dessa chance? Arfou Scarlett. Os olhos caramelados de Julian ficaram repletos de algo semelhante a remorso. Eu nunca disse que era uma boa pessoa, Carmim. Não acredito nisso. Os pensamentos da garota voltaram a Nigel, o vidente. Ele dissera que o futuro de uma pessoa podia se alterar com base no que ela mais queria. Creio que você poderia ser bom se quisesse. Você só crê nisso porque é muito boa. Gente decente como você sempre acredita que as outras pessoas possam ser virtuosas, mas eu não sou. Ele se deteve. Uma dor se estampou em seu rosto. Eu sabia o que aconteceria quando trouxe você e sua irmã para cá. Eu não sabia que Lenda sequestraria Tela, mas sabia que ele pegaria uma de vocês. Fim da 4ª parte do livro Caraval. Até o próximo episódio.